Oi, turma! Começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Estamos aqui mais uma semana. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Linda Carvalho e hoje a gente vai falar sobre um tema que foi pensado com muito carinho para você, papai, mamãe. Pois é, você que tem criança pequena em casa. Com a chegada, do outono, inverno, aumentaram os casos de doenças respiratórias como gripes, resfriados também, e as crianças estão aí entre os mais afetados. O que leva ao aumento, da procura pelos serviços de urgência e emergência nos hospitais pediátricos. Então, será que recorrer ao hospital por causa de uma virose é sempre a melhor escolha? Vamos saber a resposta na edição de hoje do nosso videocast. Inclusive, na semana passada, a gente trouxe aqui o episódio que falava sobre os serviços de urgência e emergência, quando eles devem ser procurados em situações muito específicas. Aconteceu alguma coisa? Não, já leva para o hospital. Não é bem assim. Se você assistiu o episódio da semana anterior, já está sabendo disso. Mas vamos trazer e reforçar essa fala, enfim, essas orientações hoje. Por isso, nosso bate-papo vai trazer orientações importantes para você, papai e mamãe. E estou recebendo hoje aqui 2 experientes pediatras, que inclusive já participaram do nosso videocast lá no comecinho, E eles também são gestores de um hospital pediátrico, conhecem bem a realidade do hospital, do consultório, enfim, desse ambiente hospitalar também para trazer essas orientações. Bom, deixa eu apresentá-los. Aqui conosco essa semana, Dr. Constantino Cartacho, ele que é gestor hospitalar do Hospital Pediátrico Unimed. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Constantino. Muito obrigado, é sempre um prazer a gente poder conversar e esclarecer alguns pontos de educação. Que bom. Aqui com a gente também, doutora Alexandrina Lopes, ela que é gestora clínica do Hospital Pediátrico Unimed. Seja bem-vinda, doutora Alexandrina. Obrigada pela oportunidade para a gente falar com esses pais, para essas crianças. É sempre um prazer estar aqui com você. Gente, as crianças têm uma atenção especial aqui do Sem Contraindicação. No episódio da semana passada, como eu falei agora há pouco, a gente abordou esse tema aí sobre urgência e emergência e os cuidados intensivos na área da pediatria, com as pediatras doutora Janine Alencar e Iris do Céu. Doutora Alexandrina e doutor Constantino já estiveram aqui com a gente no 3º episódio. Se você não conseguiu conferir esses episódios, é muito fácil. Aqui no nosso canal no YouTube, você encontra todos os episódios do Sem Contraindicação, tá bom? No portal da Unimed também tem o link lá, é só clicar para você assistir. E também você pode conferir esses episódios no nosso canal lá no Spotify. Acesse o Spotify, coloque Sem Contraindicação, que você vai achar todos os nossos episódios e conteúdos, tá bom? Aproveita para interagir conosco através do Instagram, @Unimed João Pessoa, deixa lá o seu comentário e melhor, colabora aqui para os próximos episódios, dizendo qual o tema que você quer que a gente traga aqui no nosso videocast. Combinado? Participe aí e nos ajude a trazer mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Bom, como eu falei no episódio, na abertura aqui do episódio, nós estamos aí num período, de sazonalidade para doenças respiratórias. Doutora Alexandrina, vou começar com a senhora. Falando, desse período, em que mês geralmente começa e quando termina essa sazonalidade? A sazonalidade, ela começa todos os anos, no finalzinho de fevereiro, março até junho, A gente tem um aumento muito grande do número de casos. Para você ter uma ideia, quando nós começamos o hospital pediátrico, nós tínhamos 400 atendimentos mês. Hoje, o mês de abril, nós vamos fechar a previsão de quase 7.000 atendimentos no nosso PA, no nosso pronto atendimento. Então, é uma coisa muito importante a gente esclarecer, que é esperado, e a importância de você seguir uma linha de cuidado adequada para ter a melhor assistência possível. Doutor Constantino, quais são os principais fatores que contribuem para essa maior ocorrência dessas doenças nesse período? O primeiro fator, que é o fator climático, Cada mudança de estação traz em si as suas doenças específicas por conta dos agentes infecciosos. Então, é comum no verão você ter doenças
diarreicas, por exemplo, ou gastrointestinais, virais e bacterianas, em função não só dessa sazonalidade do clima, mas também em função de determinados hábitos, como praia, alimentação e etc. Agora, nós temos a prevalência dos chamados vírus respiratórios. Esses vírus respiratórios, eles normalmente aparecem na época em que nós temos mais chuva, um clima mais frio, né? E o fator determinante para a disseminação rápida desses vírus é justamente a permanência em ambientes fechados. Então, crianças e adultos em ambientes fechados nessa época do ano vão ser os grandes transmissores desses vírus. Como eles têm uma capacidade rápida de se fixar no organismo e se reproduzir, então as doenças, elas normalmente têm uma evolução muito rápida acometendo a população. Certo. Pegando esse gancho da sua resposta, a prevenção é importante, né? Fundamental também nesse processo. Que medidas os pais, doutora Alexandrina, podem adotar para evitar que seus filhos adoeçam? Devem, por exemplo, evitar aglomerações? Com certeza. A gente vê muita criança pequena, até recém-nascido, nos shoppings, né, que são ambientes de aglomeração. Sim. A questão da higiene adequada, a limpeza das mãos, sempre que a criança chegar de outro ambiente, evitar também ambientes que tenham mofo, né? A boa alimentação saudável, a criança não comer muito, comer bem, de forma adequada, né? Para ter um bom desenvolvimento da sua imunidade. E também a questão do sono. Hoje as crianças dormem muito tarde, ficam muito tempo no ambiente digital. E também a prevenção através das vacinas, de consultar sempre o pediatra, né? Ter uma temporalidade de retorno. E no início dos sintomas, ele já começar, o que a gente falou no início, Sim. a sua linha de cuidado, seja pela telemedicina, fazer algumas orientações para que os pais sigam de forma adequada, ou PA digital, consultando o seu médico, porque um grande percentual hoje a gente vem observando de crianças que não têm o seu pediatra. Sim. Então, a importância de ter o seu pediatra de referência, que ele vai ser o norte em todas as ocasiões que a criança tiver algum problema, e as linhas de cuidado, como a gente falou, os ambulatórios, os consultórios, né? E, por final, quando uma coisa for crítica realmente, a criança ser levada ao hospital. Doutora, quais são as doenças respiratórias mais comuns nas crianças e quais são os sintomas? O mais comum são as gripes, né? Resfriados, a bronquiolite nos bebês pequenos, né? E as pneumonias, que hoje elas estão tendo um padrão um pouco diferente. Constantino é pneumologista, vai poder até se deter melhor. Hoje a gente tem pneumonias virais, levando a necrose da região pulmonar por vírus, que a gente nem esperava. Graças a Deus, hoje a gente tem ferramentas muito importantes, que ele pode falar um pouco, o painel viral. Hoje a gente também tem outros painéis que identificam tanto vírus quanto bactérias, que a gente pode se deter e conversar um pouco também. E, junto com isso, a gente tem também o que ele já referiu. As gastrointestinais sempre presentes, né? Levando à desidratação da criança, e aí a procura pelos ambientes de atendimento. Vamos falar já sobre esse painel, mas antes, doutor Constantino, existe um tratamento específico para a virose? Qual a conduta médica adotada nesses casos? A grande maioria dos quadros virais, principalmente esses que nós estamos citando aqui, eles não têm um tratamento específico. O vírus, ele tem uma capacidade de multiplicação muito rápida e ele modifica o DNA da célula. Uma vez que ele entra na célula de defesa do organismo, ele é capaz de incorporar o seu material genético ao material daquela célula e fazer com que essa célula produza novos vírus. E esses vírus vão cair na corrente sanguínea e vão infectar outras células. Então, o mecanismo básico da doença viral é esse. Ele entra na célula, modifica a genética dessa célula e passa a se multiplicar. Só que ele tem uma meia-vida em torno de 7 a 10 dias. Certo. Então, um quadro infeccioso, qualquer que seja ele, causado por vírus, com raríssimas exceções, ele vai ter um curso de 7 a 10 dias. A criança vai ter mais febre nos primeiros 2 a 3 dias, essa febre vai se reduzir, mas o efeito que o vírus teve nessa célula, descamando esse tecido,
modificando a dinâmica fisiológica de defesa desse organismo, é que vai favorecer aos sintomas perdurarem. Por exemplo, a gente sabe que uma gripe normalmente tem um período de viremia de 5 a 7 dias. A partir de 7 a 10 dias, o vírus já está deixando de se multiplicar. Porém, o catarro, a tosse, são sintomas que vão persistir por até 3 semanas. Então, os pais, muitas vezes, eles ficam apreensivos porque dizem, meu filho gripou e não parou de tossir ainda. Mas a gente deve lembrar sempre aos pais que esse tecido foi completamente modificado. É como se você leva um arranhão no braço, está sangrando, você limpa, depois ele para de sangrar, vai criar uma crosta, que a gente chama de casca, essa casquinha depois vai cair, vai ficar uma mancha, e essa mancha depois vai desaparecer. Esse mesmo processo acontece em qualquer outro órgão. Então, o tempo de cicatrização desse tecido varia de criança a criança e varia de vírus a vírus. Mas a gente precisa entender isso para que a gente não fique achando que toda criança que está tossindo porque teve um quadro viral, isso vai persistir de forma inadequada, que não seja a periodicidade normal da doença. O Hospital Pediátrico Unimed tem o painel viral, né? Sim. Queria que o senhor comentasse sobre a importância dele e também não só a importância dele para os clientes da Unimed, mas também para toda a sociedade. Isso é muito interessante, porque até um tempo atrás a gente sabia que existiam vírus causando infecções, mas a gente não conseguia identificar esses vírus, porque na maioria das vezes os exames disponíveis eram exames de sorologia que demoram 10, 15 dias para poder a gente ter o resultado, e nesse período a criança, na maioria das vezes, já estava fora do período de tratamento. O painel viral ele vem exatamente para modificar essa periodicidade, essa temporalidade de identificação da doença, do agente infeccioso. Por que ele é importante para o médico? Porque ele reduz a intervenção que você vai fazer. Então, o painel viral ele é coletado, né? A coleta é uma coleta simples, é um swab, né? Ou seja, é com um palitinho tipo cotonete, que você vai usar na narina, vai usar na orofaringe da criança, e ele é encaminhado para a análise e com 12 a 24 horas você já tem o resultado. Então isso permite ao médico ter mais certeza do diagnóstico, mais certeza da etiologia, evitar o uso abusivo e excessivo de antibióticos ou de medidas intempestivas que possam ser prejudiciais à criança. E é interessante que a gente está começando a descobrir que os vírus que a gente via na literatura médica mundial são vírus que a gente tem circulando. Então, a gente poderia citar alguns vírus que a gente já tem identificado circulando aqui. Alguns têm um nome esquisito, mas adenovírus, vírus sincicial respiratório, para-influenza, influenza A e B, que dão os quadros de gripes, mas alguns que a gente nunca tinha visto, bocavírus, por exemplo, metapneumovírus. Então, repare a gama de agentes infecciosos que a gente passou a identificar. E mais um passo além. Como a Alexandrina já citou, algumas pneumonias que causam necrose no pulmão, que se acreditava que eram apenas bacterianas, a gente já está identificando vírus causando esse tipo de lesão. E, curiosamente, essa semana eu recebi um paciente que teve interno em um hospital em São Paulo com a pneumonia necrosante, né? E que me procurou no consultório com o resumo de alta e foi um vírus para-influenza. Lá em São Paulo, identificado, e a conduta lá também foi suspender antibiótico, etc. Então, hoje, com o painel viral, a gente pode equiparar a nossa capacidade de diagnóstico a qualquer outro serviço no Brasil. E mais importante ainda, essa ideia do painel viral hoje fez com que a gente tenha na Secretaria de Saúde a monitorização dos vírus nos serviços públicos de João Pessoa. Então, uma ideia que traspassou a própria Unimed hoje. Doutora Alexandrina, também está em desenvolvimento um projeto que para identificar as bactérias quando as crianças dão entrada no hospital pediátrico. Explica para a gente como é que está aí esse projeto, enfim, se tem alguma previsão de quando realmente ele vai, né, começar a funcionar, enfim. Nós fomos apresentados a São 6 painéis que eles contêm 170 targets, quer dizer, alvos, né, que você pode identificar, em que você colhe no sangue uma quantidade mínima, 0,2 ml,
E aí você identifica se é bactéria, se é vírus, se é fungo, né? E vai ser mais assertivo no tratamento. Você pode colher também o líquido cefalorraquidiano, quando você suspeita de uma meningite, e aí você pode colher também o líquido sinovial, que às vezes o paciente tem lesões articulares graves. O SUAB também, o escarro, ou até, se a criança tem uma traqueostomia, pode colher também dali daquela traqueostomia a secreção, né? E em poucas horas, entre 1 a 4 horas, você identifica se é uma bactéria, se ela é resistente ao antibiótico que você está utilizando. E isso é um avanço enorme, né? Eu e Constantino, nós sentamos numa reunião de gestão, discutimos com o grupo a importância, não só a nível de trazer uma tecnologia nova, rápida, célere, mas que também diminui o custo. Sim. Porque nós temos também casos de sepsemia, que é uma infecção generalizada, a meningite. Qual é a grande ansiedade dos pais? O que está causando essa doença no meu filho? Qual é o agente? E hoje você, em 1 a 4 horas, você já tem o resultado. Nós iniciamos como um projeto piloto no nosso hospital. Um dos pacientes era acompanhado por Constantino e pela a colega Luciene, um paciente bastante complexo, e era uma pneumonia necrotizante. Foi para a cirurgia, porque o tratamento também acompanha-se de uma intervenção cirúrgica. E em poucos dias, em torno de 3 dias, né, Constantino? 3 dias. Foi suspenso o antibiótico e a criança foi para casa. Bem, quando antes, você não tendo esse diagnóstico tão precoce, essa criança demoraria 8 dias em tratamento com antibiótico endovenoso, dentro de um ambiente hospitalar. Então, nós estamos conversando, né, porque a gente entende que ser assertivo representa salvar muitas vidas, representa diminuir taxa de internação hospitalar, taxa de permanência em ambiente hospitalar. Sim. E, acima de tudo, a gente vai ter um tratamento adequado para aquela criança. Que, como o colega falou bem, se é viral, vamos suspender. Se é uma bactéria multiresistente, vamos tratá-la com um antibiótico de amplo espectro. Se é um fungo, vamos tratar como fungo. Então, é bem importante, porque são 170 alvos que a gente consegue identificar. Então, já houve uma conversa com a gestão, e a gente não pretende só, porque o painel viral começou no hospital pediátrico, Constantino trouxe junto com a Universidade Federal, é uma parceria público-privada, mas ele já está levando para a rede toda, e a gente pretende também trazer essa nova tecnologia para toda a rede Unimed. E isso a gente sabe que vai ser um ganho assim, enorme, não só na questão de terapia, né, célere, assertiva, mais humana, né, para a criança e para os pais, mas também diminuir custos. Porque às vezes a gente diz, o custo tem um custo realmente importante a ser avaliado, né, o risco, o benefício e o custo dessa tecnologia, o que ela representa. Mas se a gente comparar que um paciente grave, seja adulto ou criança, que adentra no sistema Unimed, com sinais sistêmicos de uma sepse, em que você colhe em torno de 30 a 33 exames, já é menos você ter essa tecnologia, o valor, o custo é bem menor, com uma assertividade maior do que o que você representa hoje no padrão que nós temos. Então, começou um projeto piloto, a gente está conversando e todo o projeto começa assim, né? A viabilidade econômico-financeira, quem vai ter o critério de entrar nesses 6 painéis para a gente conseguir fazer isso, quantos kits a gente vai necessitar para a nossa rede, e assim vai. Então, nós estamos querendo, né, negociar isso rapidamente, ver a viabilidade e implantar. Já começamos a testar, para ver também se ele é bem assertivo. Foram 3 pacientes que a gente utilizou e bateu com o que a gente esperava, né? Mas a gente está tentando trazer o mais rápido possível para a nossa clientela. Essa é a nossa vontade. Existe um ponto extremamente importante, que é uma preocupação que hoje se tem dentro da rede Unimed, no hospital pediátrico, a gente tem isso como um ponto extremamente importante, que é a saúde mental da criança e da família. Qualquer processo de internação,
é um agravo importante à saúde mental da criança, da família. Você tira do seu convívio familiar, você tira do seu ambiente, você tira dos seus objetos, você já não tem mais a mesma comida, você já não tem mais o seu pratinho, o seu garfo e etc. E isso, de certa forma, desumaniza as relações. Então, quando a gente fala em processos que aceleram o processo de alta, que facilitam a identificação do diagnóstico, a assertividade do tratamento, muitas vezes a suspensão do antibiótico, isso traz um aspecto de saúde mental extremamente importante para a criança e para a família. E segurança naquilo que está sendo feito por seu filho. Uhum. E só quem teve um filho internado sabe realmente o quanto que se afeta a saúde emocional de toda a família. Bom, agora a gente vem uma questão... A questão central do nosso episódio de hoje, que é: se a criança estiver com virose, o pai deve levar para o hospital ou para uma consulta, esperar a consulta. Nós abordamos, inclusive, essa questão numa perspectiva mais ampla no episódio da semana passada, né? Mas aí vamos reforçar. Ela é tão importante, gente, que a gente está aqui para reforçar essa orientação para os pais, para as mães que estão nos assistindo. Doutora Alexandrina, que sinais ou sintomas indicam que o caso é hospitalar ou que dá para esperar por uma consulta eletiva, por exemplo? É muito importante essa pergunta, porque se a gente observar, eu falei aí em 7 mil atendimentos, né? Uhum. Um grande percentual dessas crianças, se você entrar, muitas vezes estão com as viroses, mas estão brincando, estão correndo num pronto atendimento, não deveriam estar ali. Uhum. Então, a primeira coisa é o que a gente reforçou. Ter o seu pediatra de referência, que ele vai estar sempre atento, receber uma ligação e ele fazer as primeiras orientações. Se ele estiver ausente, a gente tem uma linha que é o PA Digital, a teleconsulta. Ontem eu estive lá na teleconsulta para ver de perto o número imenso, está crescendo muito o atendimento de teleconsulta, e os pais tendo ali acesso ao quê? As primeiras orientações. Sua criança começou a febre quando? Agora. Eu já estou angustiada, eu levo para o hospital. Não, vamos aguardar. Vamos melhorar a hidratação dele, vamos dar um antitérmico. E outros que ligavam para lá, olha, já está há 2 dias e eu estou muito preocupado porque ele tem uma doença de base, ou seja, ele tem uma patologia já que ele convive com aquela patologia, né? É uma criança que tem uma neuropatia e a colega disse, olha, os primeiros sinais que eu estou vendo aí e estou visualizando a criança pela tela, ela não tem sinais de agravamento. Ela está com a carinha boa, está sorridente, ela está se alimentando? Está se alimentando. Ela está urinando? Tá, tem diurese. E aí vamos fazer o seguinte, vamos orientar melhor, tratar essa febre, hidratar essa criança, manter uma boa alimentação, e eu vou pedir alguns exames complementares que você vai retornar com esses exames. E os pais ficavam bem tranquilos. Então, a realidade hoje é mais conforto, um acesso rápido, né? E aqueles sinais em que são persistentes. A febre persiste. A criança está mais procurando ficar na cama, não se alimenta bem, né? A criança está muito irritada. E aí a criança não está conseguindo se alimentar porque vomita muito, né? Ou ela está bem diferente porque ela está ficando roxinha, ela está desacordada por uma convulsão, alguma coisa, aí você tem que procurar o hospital, né? Antes do hospital, a gente, dentro da linha de cuidados, você pode ir para o consultório, dizer que é uma consulta de emergência, a maioria dos colegas abre a agenda para uma consulta mais emergencial, e nós temos o Centro Médico Sul, que também as consultas são agendadas lá. Hoje a gente também já tem um fluxo entre hospital pediátrico e Centro Médico Sul, em que nós oferecemos aqueles verdes classificados como de baixo risco, que possam ir para lá, tendo uma consulta mais rápida. Vamos ter a unidade do Bessa, que também é para esses atendimentos, né, de crianças de baixa complexidade. Sim. Então, a gente tem toda uma linha de cuidado já bem organizada e sempre colocando, né, que o pediatra da criança é o grande referencial. Porque quando o pai e a mãe conversam com o médico e fala sobre os sintomas, ele, depois dos pais, que é quem melhor conhece a criança, Sim. o pediatra da criança conhece toda a história da criança. Então, ele vai dizer, se ele está assim,
ele vem para mim. Se ele não está bem, vá para o hospital, que eu também já estou me direcionando para o hospital. Não, eu estou ausente, eu estou num congresso. Então, procure o ambulatório. Tem outro colega que me substitui. Então, o grande referencial para mim hoje é a figura do pediatra. Eu acho que essa gestão da Unimed foi muito feliz porque expandiu o mercado de pediatria. Nós estamos retomando, né, o nosso perfil, né, a nossa vocação, a nossa vontade que é atender a criança, porque por um bom tempo a criança saiu dos consultórios pediátricos e foram para outros especialistas. E aí a gente viu intervenções, muitas vezes não assertivas, né? E hoje a Unimed, através de uma vontade política, uma mobilização muito grande também da pediatria, de construir a linha de cuidado desde o bebezinho do recém-nascido até o adolescente, oferecendo a ele um acesso mais fácil, né? Com o PA digital, telemedicina, ambulatórios, consultórios de especialidades e o hospital que está lá bem. Você viu na outra entrevista, sim, com um pronto atendimento com 5 pediatras, lá emergencistas, uma unidade de internação, uma UTI pediátrica, um centro cirúrgico com 3 salas. Então, assim, com toda a estrutura para a criança de média e alta complexidade. Mas, doutor Constantino, se mesmo assim, com essas orientações, o pai ou a mãe se sentirem inseguros, né? Qual a orientação que o senhor dá? Primeiro ponto importante, e a Alexandrina já destacou muito bem isso, é a gente separar o que é uma criança com febre e uma criança sem febre. Tá. Uma criança, durante o episódio da febre, quando ela está com febre, ela está com o estado geral decaído, ela está gemente, ela está com o coração acelerado, a respiração está ruim. O que a gente chama de perfusão periférica está baixa, porque o sangue está sendo desviado para outras áreas, então ela pode ficar com a unha roxinha. E nesse momento é o momento que mais apavora os pais, porque diz, meu filho está muito doente. Qual é a primeira recomendação? Baixa a temperatura. Observa teu filho sem a febre. Então, sem a febre, muitas vezes a criança muda. É comum no consultório de pediatria ou nos ambulatórios ou lá no nosso hospital, a mãe chegar com a criança dizendo que a criança está muito ruim e 5 minutos depois a criança está correndo no corredor, está brincando na recepção, está subindo e descendo em tudo, como a gente diz, está destruindo o ambiente, né? Então, o que aconteceu com essa criança? Passou aquele efeito do mal-estar da febre, ela passa a ter um comportamento praticamente normal. Óbvio que ela está doente, não vai se alimentar como comia antes, sim, vai ter o que a gente chama de uma anorexia da doença, e isso deve ser respeitado. Se você for forçar a criança a comer quando ela está doente, ela vai vomitar, então ela vai comer pouco, né? Mas ela vai ingerir alimentos e principalmente líquido, né? Então a primeira coisa é observar a criança sem febre. Se a criança sem febre está molinha, caidinha, gemente, ainda com sinais de desconforto respiratório, né? Aí sim, essa criança deve ser encaminhada ao hospital. Né? Hoje em dia existe a facilidade de você ter as comunicações por WhatsApp, pela teleconsulta, pela teleassistência, e fica mais fácil de você entender e saber o momento de encaminhar essa criança. A gente precisa fazer uso desses meios. Né? Embora que a gente esteja vendo um crescente nisso daí, nós ainda temos uma demanda que pode facilitar e fazer uso desses meios de comunicação. Então, é extremamente importante que o pai reconheça o seu filho quando sem febre, porque é nesse momento que ele vai decidir se vai ou não a um serviço ambulatorial, ao consultório do pediatra, se vai acessar uma teleconsulta, uma telemedicina, um teleatendimento, né? Então, reconhecendo esses sinais, fica mais fácil da gente trabalhar a saúde da criança nesse momento. Doutora Alexandrina, no caso, assim, com essas orientações, né, o pai, a mãe identificar que dá, né, para esperar a consulta eletiva. O que dá para fazer? Quais são as condutas que os pais, né, podem adotar para aliviar os sintomas até chegar o momento dessa consulta? O que foi dito foi bem importante, né? Medicar a febre, porque a febre, eu acho que é um dos principais sintomas que leva a criança ao hospital.
Segundo, hidratar bem, dar bastante líquido à criança, porque a respiração acelerada perde líquido, né? A criança que tosse perde líquido, a criança que está febril perde líquido. Então, aumentar essa ingesta de líquidos, seja suco, água, o que ela conseguir aceitar em pequenos volumes. Certo. Nunca dar em grandes volumes, né? E frequentemente. O repouso, observar se aquela criança está mais na caminha, deixa ela repousar, porque também o repouso é importante para a recuperação, né? E observar o que Constantino disse, e o que eu falei antes, quem melhor conhece o filho são os pais. Uhum. Então, essa criança está diferente, está com um comportamento diferente, né? Muitas vezes a gente vê crianças que convulsionam, até dormindo, muitas vezes, porque fazem febre, pode ocorrer, né, a convulsão febril, em que a criança acorda com um comportamento diferente, né? Ela muitas vezes não responde ao que o pai pergunta, ela está aérea. Então, é um sinal importante a mudança de comportamento da criança que os pais devem observar. Também observar a pele da criança, se tem alguma manchinha. Nós estamos num período de muitas viroses, né? A gente vê aí a dengue, a zika, chikungunya, que são doenças também que estão, as arboviroses, estão também comuns nessa época. Muitos pais ligam para a gente e dizem, olha, meu filho estava bem e, de repente, está febril e apareceram manchinhas no corpo dele e está também com dor de cabeça. E aí a gente tem que pensar na dengue, que às vezes a gente está falando muito na parte respiratória, Sim. mas nós estamos também num período importante daí da dengue e que a vacina veio também como uma forma de prevenir. Muitos pais não estão levando as crianças para se vacinarem, mas é uma doença importante, porque ela pode ser uma dengue clássica, mas ela pode evoluir, né? Desde a dor de cabeça, o processo febril, as manchinhas no corpo e isso passar, ou ela pode evoluir com sangramentos, com quadros de choque, de pressão baixa, e é uma dengue hemorrágica, que vai precisar estar dentro de uma semi-intensiva ou de uma UTI. Então, principalmente, observar bem a criança, ver a rotina da criança está sendo quebrada por episódios que não existiam, né? A criança se alimentava bem e não está se alimentando de nada. Sim. Né? Aquela anorexia da doença, como Constantino falou, aquela febre não baixa, eu dou antitérmico e com pouco tempo a febre retorna. E a criança não consegue, eu digo sempre, uma criança que sorri, uma criança que acabou a febre e vai brincar, Sim. essa criança está bem. Mas se essa criança geme, se essa criança tem uma frequência respiratória alta, né? Muitas vezes a mãe, eu digo, contou como é que ela está? Não, os espaços intercostais que a gente chama as costelinhas estão para cima e para baixo, dando um espaço grande, ela está cansada. Então, são fatores importantes. Como é que está o padrão respiratório da criança, a parte mental, comportamental da criança, né? E a atividade dela após a passagem da febre. Porque os vírus dão febres altas, mas quando a febre baixa, a criança brinca, come, sorri, né? As bactérias, muitas vezes, elas dão até hipotermia, a criança fica com 35, a criança fica mais largada, pode dar febre também, mas principalmente a gente não falou aqui, o imunodeficiente, Constantino tem muitos clientes nessa área, o imunodeficiente muitas vezes não faz febre, já chega muito grave no hospital. Ele às vezes faz o quê? A temperatura de 35, com sudorese, com palidez, e aí a gente tem que observar o que é que ele tem. Ele tem uma doença imunológica grave, então ele não vai fazer febre, muitas vezes. E a mãe tem que saber disso e conhecer bem o seu filho para poder recorrer a um ambiente em que ele vai ter assistência adequada. Gente, o que dizer aos pais, aqueles que gostam de pegar a receita pronta do vizinho, um xarope ou algo desse tipo, para medicar o filho em casa? Quais são os riscos desse tipo de prática, doutor? Essa é uma prática muito comum, né, no Brasil todo, né? Não é só... e que deve ser sempre combatida. Quando você está falando de alguns sintomas que os pais podem medicar, uma febre, por exemplo, né? A medicação antitérmica ou analgésica, ela pode ser utilizada em casa sem nenhum problema. Mas o que nós temos visto
é que, gradativamente, está se utilizando medicamentos que não deveriam ser de uso comum, principalmente sem acompanhamento e receita médica. Algumas vezes, e aí a gente precisa que se diga, até o uso exagerado por parte de médicos também. O exemplo hoje são os corticosteroides. Os corticosteroides são medicamentos que, quando usados de forma repetida ou a longo prazo, eles têm complicações importantes. Basta dizer que eles podem causar alteração na estatura final da criança, podem causar deposição inadequada de gordura, podem causar adiposidade, podem causar estrias, podem causar diabetes, pode reduzir a imunidade, pode mascarar a evolução de outras doenças. Não são recomendados para todas as doenças, não é remédio para febre. É comum a gente ver os pais dizer, meu filho teve febre, eu dei tal medicação, não melhorou e eu dei o corticoide. Não é assim que se utiliza, não é dessa forma que se utiliza. Antibióticos, né? O uso exagerado de antibióticos de forma inadequada é o que tem causado, é o principal determinante que tem causado o aparecimento de resistência bacteriana em todo o mundo. Então, quando a gente estava citando anteriormente a importância de um painel viral, por exemplo, a importância de você ter targets que você possa identificar o agente infeccioso, é que isso pode reduzir o uso do antibiótico ou pode dar assertividade no uso do antibiótico, para que a gente não fique usando antibiótico de amplo espectro, por exemplo, porque não sabe qual é a bactéria. Então, a grande luta que a gente tem é reduzir o uso inadequado de medicação. Nem toda doença precisa de remédio, nem todo sintoma tem indicação de medicação. E aí eu vou citar 2 exemplos que são extremamente comuns. Um é o remédio para tosse. A tosse é um mecanismo de defesa. Quem já sofreu um engasgo, tossiu e livrou-se desse engasgo, sabe da importância que a tosse teve. Então, a tosse, a natureza nos deu esse reflexo para que a gente expulse do trato respiratório aquilo que está nos agredindo, ou que expulse aquela barreira mecânica que foi formada, que é o muco, que é o catarro, que nada mais é do que uma barreira mecânica que impede que os agentes do ambiente, como poluição, por exemplo, e agente infeccioso, cheguem no nosso epitélio. Então, uma criança ou um adulto com um quadro de doença respiratória tem que ter catarro e tem que tossir. Se eu tenho catarro e não tosso, a chance desse catarro retido me causar complicações como infecção secundária, redução de área pulmonar, que a gente chama de atelectasia, a longo prazo bronquiectasias, é muito maior. Então, se eu tenho um catarro, eu quero tossir. Assim como se eu engasgar, eu quero tossir. Se a minha via aérea for agredida, eu quero ter catarro, né? Que a gente chama de muco. E esse muco ele tem características importantes para que ele seja eliminado. Então, para você ter uma ideia, o nosso trato respiratório tem componentes que a gente chama de cílios. Assim como a gente tem cílio no olho, como a gente tem cílio no olho, a gente tem cílio na via respiratória. E esse cílio, ele tem movimento que ele leva o catarro do nariz para a parte posterior para que a gente possa engolir, e também da via respiratória inferior para cima para que a gente possa engolir ou expectorar. A maioria dos remédios que são utilizados para catarro imobilizam a função ciliar, ou são irritantes da via respiratória, ou quebram as cadeias de muco do catarro aonde esse cílio se localiza, ou seja, eles não são benéficos. Catarro tem que ser hidratado. O que é hidratar? É aumentar a ingesta de líquido, é nebulizar essa criança com soro, é permitir que a criança tenha a higienização nasal com líquido ou com a própria nebulização. E esse catarro estando mais fluido, o próprio organismo, através da sua atividade ciliar e da tosse, vai tratar de eliminar. Crianças que usam menos remédio têm menos complicações. Crianças que usam muito remédio, na maioria das vezes, aquela receitazinha com 5, 6 remédios, a grande maioria não é necessária. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, é preciso que a gente eduque a nossa população para não usar medicamento de forma inadequada ou não copiar como se todas as crianças fossem iguais. O que é bom para o filho do outro não é bom para o meu filho. E aí, agindo dessa forma, a gente vai conseguir, usando menos remédio, ter mais saúde. Eu queria só reforçar agora,
trazer aqui as informações e os detalhes sobre a rede própria da Unimed João Pessoa para consulta eletiva, ou seja, agendada, né, em pediatria. Aqui em João Pessoa a gente tem o Centro Médico Unimed Zona Sul, que a doutora Alexandrina já citou aqui na nossa conversa, que fica localizado no bairro dos Bancários. E também quem mora no Brejo tem a opção de utilizar a unidade Guarabira. Esses serviços, doutor Constantino, são mais apropriados para atendimento de casos de viroses do que um hospital, por exemplo? Sim, os serviços ambulatoriais, e aí ambulatorial nós estamos considerando consultório, né, o consultório privado ou o consultório não privado, e nós estamos considerando ambulatórios não hospitalares. Eles são muito mais adequados. E são mais adequados porque na hora em que eu levo o meu filho para um ambiente hospitalar, numa época de viremia, né, eu aumento a chance dele adquirir outro vírus. Nós já falamos aqui que um ambiente fechado propicia isso, né? Então, que ele se colonize com outro vírus, fazendo uma associação, ou que ele transmita para outras crianças aquele seu agente infeccioso. Certo. E também vai dificultar o atendimento daquelas crianças que têm maior gravidade. É importantíssimo que a gente aprenda a respeitar a classificação de gravidade que é feita no nosso hospital na entrada do paciente. Por que é que eu digo isso? Porque quando você leva seu filho para o hospital, você sempre acha que ele está mais grávido que qualquer outro. Então, existe uma classificação mundial que é utilizada no nosso hospital também, que é feito por enfermeiro especializado, treinado para isso, em que a criança é classificada como cores. Então, nós temos o verde, temos o azul, o amarelo, o vermelho, laranja, etc., que é essa classificação que determina em que momento essa criança vai ser atendida. Ora, se eu tenho um ambulatório que está atendendo quase 7 mil crianças por mês, quantas dessas 7 mil crianças necessariamente tinham que estar naquele ambiente? Sim. E como você está sobrecarregando a equipe médica que poderia estar dispensando o seu esforço para aqueles pacientes que realmente precisariam estar naquele ambiente. Sim. Então, por isso que a nossa rede de atendimento, ela está tendendo a criar outros ambientes de atendimento que propiciem qualidade, que propiciem efetividade, eficiência e que reduza essa busca, eu vou usar um termo assim, que seria desnecessária, né? Isso no nosso ver, Sim. né, profissional. Obviamente que para o pai e para a mãe a visão é completamente outra, né? Então, quando a gente fala desnecessária, não é desmerecendo a visão que o pai tem, que a mãe tem do seu filho, mas é a visão técnica apenas, né? Então, essa busca ela poderia ser muito reduzida se a gente primeiro aprendesse a observar os sintomas da criança, e aí eu repito, sem febre. A Alexandrina já chamou a atenção para várias situações dessa, que a gente aprenda a entender os sintomas dessa criança e que a gente saiba a hora de procurar o serviço. Então, os serviços ambulatoriais é que são os necessários para aqueles casos moderados. Sim. E que não necessitam efetivamente do ambiente hospitalar. E olha só, gente, um recadinho aí para você saber o horário de atendimento, né? Por exemplo, de como agendar as consultas, ter mais informações sobre esses serviços, né? Tanto do Centro Médico Unimed na Zona Sul, como também a unidade Guarabira. Você pode acessar o portal unimedjp.com.br, que está espelhado aqui no nosso telão. Lá em cima, na aba de unidades, você clica. Isso, e aí tem todas as informações. No caso aqui, ó, Centro Médico Unimed Zona Sul, tem o telefone para contato, você clica ali, já tem todas as informações, o endereço, enfim. E aqui também Unidade Guarabira, mesma coisa, com um clique lá você já consegue fazer a ligação, já consegue também ter acesso a mais informações, tá certo? Então é só acessar unimedjp.com.br e procurar lá essas informações. Doutora Alexandrina, outros serviços próprios que a senhora inclusive citou aqui nessa nossa conversa também ajudam aí nesse atendimento, a teleconsulta, né? O PA digital também. Quais são os benefícios dessas outras ferramentas, vamos dizer assim, para esse atendimento ser mais eficaz? Eu acho que o ganho enorme para a clientela Unimed é o acesso rápido, né? Ontem eu observei, foram quase 30 atendimentos numa tarde e orientações bem importantes, né? A colega, inclusive, é feita uma triagem,
também com as prioridades, Sim. com a marcação, né? As orientações são realizadas, se é necessário exames, eles são solicitados e eles já estão autorizados, né? E eu acho que naquele acesso, que é a grande angústia dos pais, como o Constantino falou muito bem, não é desmerecendo, a criança às vezes está num ambiente inadequado para aquela situação que ela se encontra, mas a grande angústia é o acesso. Como eu vou acessar alguém para me ajudar? Então, a teleconsulta, o PA digital, tanto por telefone quanto na tela, né? Às vezes os pais não conseguem ter um acesso bom na tela, e aí a médica liga para a família e conversa e solicita o quadro clínico que a criança está passando, o que ela já está recebendo, se ela tem alguma doença anterior, naquele momento ela está apresentando outros sinais clínicos importantes e vai referenciar a criança. Então, é muito importante a telemedicina. Eu vi que a gente diz que é na crise que se cresce. A pandemia, eu acho que a medicina, né, a assistência, nunca ganhou tanto em matéria de IA, inteligência artificial, com a telemedicina, né, os robôs entrando nas unidades e fazendo o vínculo com as famílias. E aí isso permaneceu, né? Hoje nós temos aí o nossa telemedicina que cada vez mais cresce, né, dentro da clientela Unimed. Temos também os ambulatórios que estão se capilarizando. Eu acho que a intenção da rede Unimed é ter em todas as zonas norte, sul, leste, oeste, unidades de atendimento. Hoje nós já temos na Zona Sul, que já é bastante procurado, né? E vamos ter agora também no Bessa, a unidade também de atendimento ambulatorial. Então, a Unimed, ela fechou um círculo importante de uma linha de cuidado. Então, tudo isso aí você pode acessar, como você passou muito bem, telefonando, e o agendamento é feito de forma bastante tranquila. Lembrando que além do portal, pessoal, do portal da Unimed, né, unimedjp.com.br, nós temos também o aplicativo. Se você ainda não tem o aplicativo, você acesse aí, né, a sua versão, seja seu smartphone, Android ou iOS, estão disponíveis nessas duas versões para você baixar e acessar o aplicativo, que também lá tem todas essas informações, inclusive a lista completa dos pediatras da Unimed João Pessoa. Ainda falando sobre os serviços, né, de pediatria, queria falar agora sobre os novos serviços, mesmo com tantos que já se tem novidades em breve, né, na área de pediatria, na rede própria da Unimed. Doutor Constantino, como é que está o projeto de ampliação do Hospital Pediátrico da Unimed? O nosso hospital, ele surgiu num momento de crise, que foi a pandemia, em que foi necessário expandir o serviço do Hospital Alberto Urquiza em função do grande número de pacientes adultos. Sim. Então, a nossa ala de pediatria teve que ser deslocada para um outro ambiente, e esse ambiente foi aonde hoje nós temos o nosso hospital. Obviamente que, para nossa demanda, ele tornou-se pequeno, tornou-se necessária a ampliação. Então, todos os esforços durante mais de 3, 4 anos que vem sendo feito, é feito diretamente para ampliar esse serviço. Hoje nós podemos dizer que muito em breve nós vamos iniciar o procedimento de reforma. Essa reforma vai ser naquele mesmo ambiente, porém nós vamos praticamente duplicar a capacidade de atendimento do hospital e criar novos serviços dentro da estrutura, como o Centro de Diagnóstico Pediátrico, por exemplo, aonde a gente quer disponibilizar serviços que sejam direcionados ao público externo e ao público do hospital, que facilite, por exemplo, a realização de ultrassonografias, ressonância, tomografia em crianças, que a gente sabe que precisa de uma atenção especial, precisa de um ambiente especial separado do ambiente dos adultos. Também a nossa capacidade de alta complexidade cirúrgica e clínica também vai ser ampliada. Temos a intenção de ampliar a nossa UTI, que já é uma UTI de altíssima qualidade, uma UTI equiparável em resultados a qualquer UTI do Brasil hoje, com profissionais extremamente experientes, de longa data, uma direção que tem se mostrado
uma direção que sabe aonde quer ir, aonde quer chegar, e a gente vai ampliar essa UTI e vamos trazer para dentro do nosso serviço as cirurgias e os procedimentos de alta complexidade que muitas vezes deixam de ser realizados em função da capacidade instalada do hospital, não de capacidade de realização. Nós hoje temos capacidade de realização de qualquer procedimento clínico ou cirúrgico, mas a nossa capacidade instalada de número de leitos, por exemplo, hoje está aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse. Sim. Então, todos os esforços estão sendo feitos e já foi feita a aquisição imobiliária para que isso seja realizado, e dentro em breve nós estaremos ampliando os serviços do nosso hospital. Entendi. Bom, além, né, dessa ampliação do hospital, a gente também vai ter a abertura do Centro Médico Pediátrico no Bessa, né, doutora Alexandrina? Queria que a senhora comentasse com a gente o que é que vai ser oferecido nessa unidade, quais são os serviços, como é que está esse projeto. Eu acho que foi uma grande conquista, né? Constantino está conosco aí, irmanado. Ele tem ido sempre, tem discutido com todos esse projeto que é um sonho, né? Nós termos o atendimento pediátrico e suas subespecialidades. Esse é o grande projeto. Sim. Porque nós queremos melhorar essa acessibilidade, né? Termos também um centro de imunizações lá, porque aí vai ter acesso também às prevenções, como você bem colocou. A criança ter um custo menor em adquirir essas vacinas, por um custo bem menor, e ter todo o atendimento, a linha, desde do recém-nascido, a criança e o adolescente. Certo. Então, tanto na parte de pediatria geral, neonatologia, e as subespecialidades, cardiopediatria, endocrinologia, né, neurologia, que muitas vezes hoje a gente tem uma dificuldade dos clientes terem esse acesso. Sim. Então, o nosso projeto prevê que a gente traga não só a pediatria geral, mas também as subespecialidades lá dentro e um centro de imunizações. E tem ainda os 2 serviços com perfil de terapias especializadas que a Unimed João Pessoa vai abrir ainda neste semestre? Sim, sim. Sim. Isso fecha um ciclo importante, né? Para todo o grupo da Unimed, e aqui nós estamos falando especificamente da pediatria, aonde a gente vai poder oferecer ao usuário da Unimed toda a gama de atendimento que, porventura, ele tenha alguma dificuldade de acesso. Então, nós estamos falando de terapias especializadas, por exemplo, autismo, TDAH, né? Atendimento psiquiátrico, né? Que hoje é uma dificuldade em João Pessoa. No nosso centro do Bessa, a gente está criando um modelo de atendimento em que você vai ser atendido com hora marcada, com o pediatra que pode acompanhar o seu filho, ou seja, nós vamos criar um modelo de atendimento de consultório multidisciplinar. Então, a nossa ideia, o nosso planejamento, o nosso projeto não é apenas um serviço de pediatria. Nós vamos implantar um serviço de nutrição infantil, psicologia infantil, de farmacovigilância, para que a gente possa oferecer ao usuário da Unimed pediátrico o serviço de maior qualidade e de maior agilidade que ele possa ter. Então, a nossa ideia é não deixar que esse paciente, por exemplo, vamos falar de um paciente obeso, uma criança obesa, né? A nossa ideia é que a gente tenha lá um centro onde possa fazer o seu tratamento com nutricionista, com psicólogo, com endocrinologista, no mesmo ambiente. Tá. Então, essa mãe não vai precisar ficar marcando consulta em locais diferentes, dias diferentes, que possa prejudicar a adesão ao tratamento. E quem sabe, e aí é um sonho muito maior, por exemplo, para os nossos pacientes com obesidade ou para os nossos pacientes que necessitem de um suporte de recuperação física, né? E no caso do obeso, a perda de peso, quem sabe a gente crie atividades que permitam a que eles executem práticas que vão auxiliar o tratamento, porque não é só o endocrinologista, o psicólogo e o nutricionista que vai favorecer, por exemplo, a recuperação de um obeso, a recuperação de um paciente em pós-operatório, a orientação adequada de uma dieta por sonda, uma dieta para um intestino curto, porque a criança teve um problema intestinal e tirou parte do seu intestino. Então, o nosso pensamento, o nosso raciocínio na área da gestão é pensar a melhor forma de oferecer ao usuário da Unimed
toda essa gama de atendimento que cumpra a linha de cuidados. Certo. Então, nós estamos preocupados em fazer com que a criança tenha, desde o seu nascimento até a nossa entrega para o cuidado com o adulto, a melhor linha de cuidado que ela possa ter. Então, todos esses esforços são feitos exatamente para isso. E esse centro do BES e o centro de especialidades, ele vem exatamente trazer esse novo conceito de atendimento. Olha, chegou o momento do nosso quadro Mente Ativa, né, do Contraindicação. A doutora Alexandrina e o doutor Constantino já participaram aqui do nosso videocast. Aqui, na oportunidade, a gente já trouxe as atividades de lazer que eles gostam, os hobbies, né? Doutora Alexandrina, que gosta de tocar piano. E doutor Constantino se diverte como DJ. Eita, a turma musical aqui, hein? Vocês têm conseguido aí dar uma atenção a esses hobbies ou a sazonalidade das viroses tem atrapalhado um pouco? Tem atrapalhado bastante. Tem, né? A gente tem muito pouco tempo, realmente, pela a necessidade de nos dedicarmos a um momento tão importante. E para os pais, no hospital a gente não tem parado, Constantino falou muito bem, a nossa capacidade, se nós tivéssemos o dobro do número de leitos, a gente estaria utilizando, tanto para a parte clínica quanto cirúrgica. Então, a atenção que a gente tem que dar aos pais redobrada, como a gente está aqui agora, passando orientações, né, o tempo todo. Então, o tempo encurta muito, né, para a gente ter algum hobby, ter alguma coisa que nos dê prazer. Mas a gente faz um esforço muito grande para ter uma horinha. Para ter esses momentos, né, Constantino? É necessário, existe vida além da medicina, como eu costumo dizer, não é? Todos os profissionais e principalmente nós da área médica, que a gente vive sob tensão o tempo todo, a gente nunca sabe o que vai acontecer quando a porta abre do consultório da urgência, a gente nunca sabe o que vem, então a gente vive sob tensão o tempo todo, mas é preciso que a gente direcione essa atenção para algum outro ponto, né? E aí os hobbies e as diversões, elas sempre aparecem dessa forma. Agora é o seguinte, já que, né, a gente já trouxe aqui essas atividades de vocês no episódio anterior, que vocês participaram, vamos ativar um pouquinho a memória sobre a relação de vocês com a pediatria. Vou começar com a doutora Alexandrina. Quando é que a senhora decidiu ser médica e quando houve essa decisão, a senhora já sabia que queria a especialidade da pediatria? Eita, você vai tocar numa coisa que emociona a gente sempre, né? Eu não consigo, eu até disse, um momento difícil para a gente. E é uma história bem rápida que eu vou contar. Minha família, meus pais tiveram 7 filhos. E o terceiro filho deles adoeceu com sarampo. Na época não existia vacina. E preparando o aniversário do primeiro aninho, ele faleceu com 11 meses. Só existia um médico na cidade pequena, que fazia tudo. Certo. E ele foi a óbito, faleceu, e foi um momento muito difícil. Em seguida, eu nasci. E aí, minha mãe, interior, Constantino falou muito bem aqui, todo mundo é família, é uma família só. Todos chegavam e minha mãe sempre calada, olhando para o céu, e não falava nada. Passou um tempo muito grande em silêncio. E aí, eu comecei a estudar. Sempre quis fazer medicina, não pensava em outra profissão, eu não me via em outra profissão. Fui fazer medicina e pensei muito em fazer dermatologia. Já estava até contactando pessoas no Rio de Janeiro, ia fazer residência lá, e fui fazer estágio no AMIP, que é o hospital da nossa, também credenciada Unimed, né? Hospital de Pediatria, e me apaixonei por pediatria, ainda estagiária. No sábado, eu dava plantão 12 horas. E me apaixonei pela pediatria e fiquei até assim, porque minha família ela vai fazer dermatologia. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa e dizer que vou fazer pediatria? Aí eu cheguei, olha, eu não vou mais, vou fazer pediatria. É uma coisa que eu me apaixonei, eu não me vejo mais em outra profissão. É isso aqui mesmo que eu quero. Meu pai olhou, e o Rio de Janeiro? E minha mãe chorando muito. Ela disse, faça pediatria. Eu disse, por quê, mamãe? Porque quando seu irmão morreu, eu olhava para o céu e só pedia que tivesse um pediatra, um médico de criança que
que não deixasse as crianças morrerem, Uhum. que cuidasse delas. Uhum. Então, foi. Que história linda. E aí, o que acontece? A gente tem, inclusive, algumas fotos de doutora Alexandrina na época da formatura. Olha aí. A missa, né? Da formatura. Na missa da formatura. Isso. Olha aí, ela enviou pra gente essas fotos. Meu pai e minha mãe, duas referências, pessoas que eu amo Que profundamente. legal. Que me ensinaram tudo, né? Tudo. Aham. E tem mais, gente? Meus colegas Várias aí, colegas. vários obstetras hoje, intensivistas, vários colegas aí que convivem conosco, inclusive dentro da Unimed. Ai, Doutora foi Gerlane aí Camilo, que é pediatra, neonatologista, do meu lado, e doutora Gerlane Farias, que é intensivista adulto da Hospital Unimed João Pessoa. Quando a senhora vê essas fotos, o que é que passa na sua cabeça? Um filme de que a gente, né, conseguiu realizar um sonho. Eu acho que a medicina é vocação, é um sonho maravilhoso que a gente tem que percorrer com muito amor. Aí meu companheiro de vida, né, meu pai, que minha mãe e meu pai são aquelas pessoas que são referência de todos os valores que eu aprendi na minha vida. Eu tive como referência eles dois, de trabalho, de compromisso, ética, né? De amar as pessoas. Sim. Então, muito A bacana. pediatra Alexandrina pensa muito diferente hoje, naquele começo lá atrás? Não. Eu acho que não. Eu acho que a gente continua querendo o propósito é o mesmo, Sim. né? Eu acho até que eu cheguei até mais longe do que eu pensava. Uhum. Hoje eu estou vendo políticas para essas crianças, né? Junto aqui do nosso companheiro Constantino, a gente pensa o tempo inteiro, até em casa, quando a gente está, vem uma ideia em trazer a melhor assistência possível para as nossas crianças, em acolher essas famílias. Uhum. Eu trabalho dentro da UTI também, pediátrica, na segunda-feira, e ele falou muito bem, essas famílias muitas vezes só precisam ser acolhidas de um abraço, Sim. da gente dar o carinho que a gente tem, Uhum. da gente passar a experiência que a gente viu de tantos casos que entraram ali e saíram. Uhum. Outras crianças vêm gravíssimas e de prognóstico muito reservado, mas a gente pode oferecer a elas o conforto, né, a solidariedade, Sim. né, o companheirismo diante de uma situação difícil. Uhum. Então, aquele sonho que era cuidar dessas crianças, dar o melhor que a gente possa, a gente está realizando todos os dias. Sim. Eu digo sempre que eu acordo todos os dias e o que me move, primeiro, minha família. Meu esposo, meu filho, meus pais, meus irmãos, todos que fazem parte da minha família, mas também as famílias que eu tenho dentro da Unimed, dentro do Hospital Universitário, na Polícia Militar. Então, são todos uma família só. Uhum. Né? Quando eu vejo uma criança daquela, eu imagino que poderia ser meu filho, meu sobrinho. Então, o que eu pensava lá atrás e que eu aprendi com grandes mestres, né? Grandes professores de pediatria, doutor Weber, doutor João Medeiros e tantos outros. Foi meu professor também, doutor Constantino, na residência médica. É que a gente tem que Sim. dar o nosso melhor, Aham. né? Oferecer. E eu sempre digo aos pais, você ama seu filho? Doutora, eu amo demais meu filho. É um amor incondicional. Aí eu digo, então o amor pode tudo. O amor supera tudo. O amor vence tudo. Então, é esse amor que vai levar seu filho dessa situação tão crítica Uhum. a sair. Uhum. E eu tenho dito que a gente é privilegiado, porque a gente assiste aos milagres todos os dias. Crianças muito graves que chegam lá e essas crianças muitas vezes são ressuscitadas, porque às vezes chegam mortas realmente, são ressuscitadas e saem de lá. E os pais, muitas vezes, retornam com essas crianças andando, falando, já estão na escola. Então, eu me sinto privilegiada por Deus ter me dado essa oportunidade de
presenciar tantos milagres, Sim, né? sim, sim. Então, é só agradecer. Doutor Constantino disse a gente que não tinha tantas fotos, né, na época da formatura. Parece que não gosta muito de foto, não, doutor Constantino? Eu não sou muito, Né? não sou muito fotogênico para as Mas fotos. ele nos enviou fotos em atendimento. Então vamos ver, olha só. Quem é essa? Esses são pacientes, São pacientes. do consultório, pacientes do hospital universitário, acho que deve ter aí do Clementino Fraga. Olha aí a turma. Esse aí é no Clementino Fraga, né? Esse é um sonho realizado, como eu digo, né? Que era criar um ambulatório específico de tuberculose para atender as crianças que, nos princípios dos anos 90, não tinham onde ser atendidas, porque os ambulatórios de tuberculose específico não existiam. E aí eu aproveitei o meu mestrado e criei o ambulatório de tuberculose pediátrica do Clementino Fraga e estou lá até hoje, atuo como voluntário lá, é uma extensão do trabalho da universidade. Sim. Né? Aí é no hospital universitário, né? A atividade de acompanhamento, essa foi uma paciente minha que já cresceu, já está grande, hoje a gente já é avô de consultório, como a gente diz, né? Isso no consultório, essas três crianças aí são o retrato, né, desse sorriso bonito que a gente precisa, né? O que move a gente é isso, é a alegria, é a felicidade. Sim. Médico não gosta de doença. O pessoal acha que médico gosta de doença, né? Muito pelo contrário. A gente briga contra ela, né? Mas eu queria contar uma história interessante. Sim, pois não. Por que é que eu fiz medicina? Vou contar um pouquinho disso daí. Eu sempre quis ser médico, né? E sempre quis ser pediatra. Eu nunca me vi fazendo nada mais na minha vida que não fosse pediatria. Entendi. E na minha infância, acho que por volta de 3 anos de idade, eu tive difteria. O croup famoso, né? E estava faltando vacina em Cajazeiras, houve um período que faltou vacina. Meu irmão adoeceu e meu tio era otorrino na época, né? Era ouvido, nariz e garganta, né? Ele identificou o meu irmão e tratou meu irmão. Eu adoeci e a gente sempre pensa assim, um raio não cai 2 vezes no mesmo canto, né? E caiu. Minha irmã estava interna com hepatite em Fortaleza, nesse mesmo período. A hepatite naquela época era sempre uma coisa, né, muito grave, ficava 1 mês no hospital, aquela coisa toda. E eu evoluí muito mal e precisei ser traqueostomizado. E aí vem a parte interessante da história, né? Porque o meu tio, pelo próprio envolvimento emocional e pela gravidade que eu estava, não se sentiu capaz, emocionalmente, não tecnicamente, de realizar o procedimento da traqueostomia. E através de um raio amador de um padre que tinha em Cajazeiras, passou-se um raio amador para Campina Grande. Esse raio amador que atendeu em Campina Grande chamou o médico de Campina Grande, amigo do meu tio, que também era otorrino. Esse médico saiu de Campina Grande para Cajazeiras. Sempre essa história me emociona muito. E quando chegou em Cajazeiras, eu estava, que nem a Alexandrina falou, né? Já sem vida. Sim. Né? Tinha tido 2 paradas cardíacas e o meu tio falou assim, não tem mais o que fazer. E ele mesmo assim fez a traqueostomia e eu sobrevivi. Mas como a Alexandrina disse, que na vida a gente tem que acreditar e ter fé em milagre. Esse médico que estava em Campina Grande, ele estava com 2 enfermeiras americanas treinando o pessoal de Campina a lidar com traqueostomia. E levou essas 2 enfermeiras. E uma delas ficou, acho que 1 semana em Cajazeiras, ensinando o meu pai a fazer as aspirações. E depois disso, né, eu sobrevivi e estou aí até hoje. Mas o que é que eu quero dizer? Que é importante, né? Que a gente sempre tem que ver a área de saúde como uma área multiprofissional. Não existe médico em área de saúde que trabalhe sozinho. E esse exemplo que eu sempre cito, essa história, que para mim é o maior exemplo de o que é assistência à saúde. Começando na atividade preventiva, eu adoeci por falta de vacina. O segundo, todo o envolvimento emocional que nós temos. O pessoal acha que médico é frio. O médico não é frio. Ele tem que ser técnico. Mas o nosso envolvimento emocional é sempre muito grande com o paciente. E esse meu tio, com esse envolvimento emocional, soube pedir ajuda na hora certa.
E principalmente encontrou um colega que se dispôs a ajudá-lo. Quem que sairia de Campina na década de 60, de noite, de carro para Cajazeiras, para ajudar um colega que pediu ajuda? E depois disso vem todo o acompanhamento da equipe de enfermagem e todo o treinamento que foi dado para que em Cajazeiras eu continuasse tendo assistência e ensinar meu pai a me aspirar. Então, repare como a área de saúde é muito bonita, é muito complexa, mas quando a gente envolve toda a equipe, não é? E envolve a família no cuidado, e por isso que eu sempre digo que em área de saúde você tem que educar, 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 educar. Não tem como você lidar em área de saúde sem educar o paciente, sem educar os pais, sem entender o sofrimento, sem entender toda a carga emotiva, afetiva que está por trás do adoecimento de um familiar, e muito maior quando é uma criança. Então, não tem como a gente pensar em saúde sem pensar em equipe multiprofissional. Nunca a gente deve se referir, e tanto que o nosso serviço que a gente está montando no Bessa tem exatamente esse conceito. A equipe é multiprofissional. Não é médico, é multiprofissional. Nós queremos levar para lá o melhor da assistência que a gente possa dar ao usuário da Unimed. Essa é a nossa referência sempre, a minha e a de Alexandrina. As histórias se parecem, porque sempre inclui uma perda, mas uma perda que nos motivou a fazer aquilo que é mais sublime, que é trazer o sofrimento da nossa família para ajudar outras famílias. Que bonito. Nossa, todo mundo se emocionou aqui, gente. Tenho certeza que quem está assistindo também. Obrigada, viu? Obrigada pela participação e, sobretudo, por compartilhar conosco, né, essas histórias que a gente sabe que fazem parte da história de vocês, da intimidade de vocês, não é? Mas muito obrigada por expor aqui, por compartilhar, para que a gente possa realmente não só se emocionar, mas entender melhor, né, o propósito do trabalho de vocês, viu? Muito obrigada e parabéns. Para mim é uma honra poder toda semana aqui tá conversando, né, com médicos, enfim, com especialistas, mas eu tive o prazer dessa já a segunda vez que a gente conversa aqui no videocast, não é? E é sempre muito bom, é sempre um aprendizado muito grande, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, sem palavras, porque depois dessas histórias a gente fica sem palavras. Espero que você tenha gostado e que, de alguma forma, o conteúdo que a gente compartilhou aqui possa te ajudar ou ter te ajudado a ter mais saúde, mais qualidade de vida e a você cuidar mais também da saúde da sua família e dos seus, tá bom? Aproveita para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que outras tantas tenham acesso, né, a essas orientações, a todas essas histórias, e a gente se encontra na semana que vem.